Olá, alunos! Chegamos na nossa quarta e última semana da apostila 2. Hoje nosso assunto será a Primeira Guerra Mundial. Vamos iniciar com o tema imperialismo, né? As duas imagens que vemos aí retratam exatamente esse momento da história. Imperialismo, ou também chamado neocolonialismo. O que é isso? O que foi isso? Quando países europeus decidem dividir entre eles regiões da África, da Ásia e até mesmo da América entre si. Para quê? Qual o objetivo? Para obter matéria-prima, para obter mão de obra barata e mercado consumidor para os seus produtos. Tá? Então, esse era o objetivo principal do imperialismo. Então, nas imagens que nós vemos aí, tá, nós temos primeiro, né, o que seria uma torta chinesa, um chinesinho aí atrás bem exaltado. E essa torta está sendo dividida, essa torta representava a China, né? E ela está sendo aí dividida entre a Inglaterra, a Alemanha, a Rússia, o Japão e a França. Do outro lado, a mesma coisa, só que ali a África, né? A África sendo dividida, cada país, né? Puxando ali um pedaço da África para si. Então, essas duas charges, elas representam esse momento aí chamado de imperialismo, tá? Então, é a dominação de potências europeias em regiões da África, da Ásia e da América. Então, vamos às perguntas. Então, vamos lá. Primeira, caracterize o neocolonialismo, ou seja, caracterize o imperialismo. Foi o que eu falei agora mesmo, tá? Ou vocês podem copiar o que eu falei, ou simplesmente pesquise aonde no livro ou na internet, tá? O que vocês tiverem acesso, ok? Depois, de acordo com as imagens, quais países europeus estavam envolvidos na corrida imperialista na África e na Ásia? Além de países europeus, qual outro país buscava novos territórios? Então, lá, na Europa, né, os que eu falei. Então, nós temos aí Inglaterra, França, a Rússia, aí nós temos também Portugal, França, Espanha, então vários países europeus, né? Então, aí você pode tirar aí das charges. E já nós observamos aí que nas charges também nós temos o Japão. O Japão ele está fora da Europa, né? Então o país que não era europeu era o Japão. Depois, quais objetivos nortearam a política imperialista na europeia? Quais pontos os países europeus usavam como justificativa para a prática do imperialismo? Então, os objetivos, para que eles queriam dominar essas regiões? É o que eu disse lá no início, né? Então, obter matéria-prima, mão de obra barata e mercado consumidor. E para dominar esses países, o que eles usavam como pretexto, desculpa, né? Então, eles se diziam países civilizados, superiores. Então, quando eles dominavam essa região, eles diziam que eles iriam levar a civilização para esses povos ainda primitivos. Próxima questão, então, olha. De que maneira o imperialismo afroasiático contribuiu para a eclosão da Primeira Guerra? Então, nós vamos ver que um dos motivos da Primeira Guerra vai ser exatamente essa disputa entre os países europeus por dominação de territórios, né? Então, tem uma grande influência. E, por último, além do imperialismo, liste outros pontos que motivaram o começo da Primeira Guerra. Bom, vocês vão pesquisar no seu livro, na internet, eu vou dar só o nome desses outros fatores e vocês pesquisem aí, né, para vocês conhecerem um pouquinho. Então, além do imperialismo, nós podemos citar o revanchismo francês, que foi um conflito entre a Alemanha e a França, né, no qual a Alemanha conquistou dois territórios importantíssimos, que eram franceses, que eram ricos em minério de ferro. Tá? Outro fator, a disputa de mercados entre a Alemanha e a Inglaterra. Então, de repente, a Alemanha começou a produzir muito e começou a produzir produtos de qualidade e mais barato que os ingleses. Então, começaram
Os países que antes compravam da Inglaterra começaram a comprar da Alemanha, era mais barato, né? Então isso vai ser mais um motivo. Último item aí, moçada. Além do imperialismo, liste outros pontos que motivaram o começo da Primeira Guerra Mundial. Tá? Então vocês vão pesquisar e vão olhar, né, tem uma relação no livro, tem uma relação na internet que vocês vão encontrar fácil. Tá? Então temos aí o revanchismo francês, disputa de mercado, disputa pelos Balcãs e o que acontece, né, o fato que dá início à guerra, que foi o assassinato do arquiduque Francisco Ferdinando, que seria o futuro rei do Império Austro-Húngaro. Né? Esse vai ser um motivo aí que dá início à Primeira Guerra Mundial, ok? Vamos lá, continuando. Segunda questão, né? Segunda atividade. Então, nós temos um fragmento falando novamente, a nós aqui de novo, falando das mulheres, né? Da participação das mulheres durante a Primeira Guerra Mundial. E temos duas imagens, né? A primeira imagem, nós vemos as mulheres enfermeiras, né, tratando de um ferido de guerra. E na segunda imagem, vemos mulheres numa fábrica. Por quê? Por que acontece? Porque quando começa a Primeira Guerra Mundial, tudo que era feito anteriormente pelos homens, as funções dos homens vão ser ocupadas agora pelas mulheres. Então, as mulheres vão trabalhar na produção agrícola, nas indústrias. Então, muitas profissões que antes eram exclusivamente masculinas, durante a guerra, as mulheres é que vão realizar. Tudo isso que eu estou falando tem no texto aí que vocês vão ler antes de responder as questões. Então, vamos lá para as questões. A primeira, qual é o assunto principal do texto? A participação das mulheres, né? O que elas fizeram, qual a participação delas na guerra, né? As novas atividades que elas vão assumir. Observe a segunda questão. Observe a imagem 1 e descreva o que está registrado nela. Então, enfermeiras tratando de um ferido de guerra. Depois, observe a imagem 2 e comente o que você vê. Então, são mulheres trabalhando numa fábrica, numa indústria, né? Tudo o que eu já tinha dito. Quarta, em que ponto o texto e as imagens se relacionam? As imagens confirmam o que o texto traz, né? Então, elas estão relacionadas porque elas falam, tanto o texto quanto as imagens retratam o mesmo assunto, né? A participação das mulheres no conflito. Depois, após ler o texto e analisar as imagens, podemos afirmar que a guerra é uma prática exclusivamente do homem? Claro que não, né? Se as mulheres ocupavam o lugar dos homens, se as mulheres trabalhavam em fábricas bélicas, né, de produção de armas, se as mulheres eram enfermeiras e ajudavam a cuidar dos soldados feridos, é óbvio que não é uma atividade exclusivamente masculina. Próxima. Segundo o texto, qual o papel da mulher durante a Primeira Guerra? Então, lá no texto, vocês vão ter vocês podem tirar do texto, né, para ficar mais adequado. Depois, as imagens confirmam ou divergem do assunto do texto? Confirmam, novamente, né? Depois, quais as atividades praticadas por mulheres durante a Primeira Guerra? Entre essas atividades, qual delas te chama mais atenção? Explique os motivos. Então, lá tem várias funções que a mulher passou a fazer. Então, entre todas aquelas relacionadas no texto, qual que te chamou mais atenção? E por quê? E a última, de que maneira esse momento contribuiu para fortalecer a luta da mulher por mais direitos e espaço na sociedade? Muito. Tá? A partir desse momento que a mulher ocupa o lugar dos homens e mostra que ela tem capacidade de fazer o mesmo que o homem, elas começam a ter mais força e conquistam muitos outros direitos. Ok? Bom, terceira questão, nós temos um texto, né, falando da guerra, do resultado, principalmente da guerra. Nós temos uma imagem mostrando representantes, né, dos países que foram envolvidos na guerra. E nessa imagem nós temos
essas pessoas, né, enterrando corpos, né? A charge está representando aí os mortos, né, que são produzidos na guerra. Na verdade, quando existe uma guerra, ninguém sai realmente vencedor, né? Todos os países que estavam nessa guerra vão perder. Vão ter muitos gastos, vão ter muitos mortos. Mesmo os que saem do lado do vencedor acabam perdendo alguma coisa, né? Então vamos analisar aí. Ó. Analise a imagem e depois preencha o quadro, destacando as perdas e as conquistas que a guerra trouxe para cada um dos países listados. Tá? Bom, então aí nós temos uma relação, né, dos países da guerra. Então, Alemanha, Império Austro-Húngaro, Império Turco-Otomano, Itália, França, Inglaterra e Rússia. Todos esses lutaram na guerra, uns do lado da Tríplice Aliança, que é a Alemanha, Império Austro-Húngaro, inicialmente Itália e o Império Turco-Otomano. Tríplice Entente, no início da guerra, nós tínhamos a Inglaterra, o Reino Unido, né, a França, a Rússia e depois a Itália entra no lado da Tríplice Entente. Né? Então nós temos aí vários países que participaram da guerra e de um lado, numa coluna, nós vamos colocar aí a situação. Esse país, ele ganhou ou ele perdeu a guerra? Então a única coisa que você vai colocar na primeira coluna é isso, se ganhou ou se perdeu. Tá? E na segunda coluna você vai colocar a consequência. Então, ao final da guerra, qual a consequência da guerra para esse país? Então, vamos pegar só a Alemanha para dar de exemplo. Tá? Então, ao final da guerra, a Alemanha estava destruída, estava endividada, estava humilhada, teve que assinar o Tratado de Versalhes, onde ela foi obrigada a não ter um exército, a não ter mais indústria bélica, né? Então, assim, várias obrigações que a Alemanha teve que assumir, que a deixou extremamente humilhada perante o mundo. Além de ter sido toda a responsabilidade da guerra, todo o ônus da guerra, foi colocado nas costas da Alemanha, como se somente ela tivesse tido o interesse em que a guerra acontecesse, a única culpada. Tá? Então, vocês vão fazer isso, colocar a consequência da guerra para cada um destes países. Ok? É isso, pessoal. Terminamos aqui nossa quarta semana, nosso segundo PET, né? Nossa segunda apostila. Se Deus quiser, nos vemos mês que vem. Abraços.